Quando a gente fala do livro de Salmos, ele tem uma peculiaridade em que ele é uma palavra de Deus, só que é uma palavra falando com Deus. Todos os salmos, cada salmo é uma oração, certo? O servo de Deus está orando com Deus. E está registrado na Bíblia como uma palavra de Deus para nós. No seguinte sentido, de que o Espírito Santo orientou aqueles servos daquela época a orarem da forma que está registrado aqui. Então, esse tipo de exercício da gente ler a Escritura e orar de acordo com o que a Escritura diz, ele se aplica mais ainda nos livros de Salmos. Então, a gente pode abrir lá em 2 Crônicas 29. Significa Réprobo é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem temor de Deus, uma pessoa que vive na iniquidade, só que não crê em Deus, esse tipo de pessoa. Está falando dos não convertidos. Em outras palavras, é uma pessoa reprovada. Reprovado. Réprobo nesse sentido de reprovação. Tá certo. 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29. O versículo 30, vamos reparar aí o que está acontecendo no culto ali que o rei Ezequias está promovendo. Pode ler. 30, né? Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, veja bem, eles poderiam estar louvando a Deus com as palavras que eles próprios falassem naquele momento, que viesse ao seu coração. Não tem nada de errado com isso, né? Mas também podemos louvar a Deus com as palavras que outras pessoas escreveram. Nesse caso aqui, justamente já existiam esses salmos de Davi, salmos de Asaf, já existiam na época do rei Ezequias. E aí ele falou, vamos louvar a Deus com esses salmos que foram escritos pelo servo de Deus, Davi e Asaf. Então, a gente teve as aulas sobre o Pai Nosso, né? Claro que a gente não quer, a gente não quer chegar ao entendimento de que eu vou usar as palavras da Bíblia como uma reza para ir automaticamente repetindo e tal. Não, mas como modelo é válido, né? Eu buscar o Senhor de forma semelhante ao que os servos de Deus buscaram, de ver as orações da Escritura, como eles oraram a Deus e quais foram os temas da oração, a maneira que eles se dirigiram a Deus, o que eles falavam para Deus durante a oração. Eu posso falar coisas parecidas e assim, para eu usar o molde de outros, enquanto eu próprio estou me desenvolvendo, a minha comunhão com Deus, a minha espiritualidade, a minha devoção, eu posso usar o molde de outros para me ajudar a me desenvolver, não para ficar dependente, mas para me ajudar. E no caso da Escritura tem uma lição aí, porque essas orações dos servos de Deus na Escritura estão registradas para nós como um exemplo de oração para nós também. Como todos os salmos, como uma oração que você veja em outro lugar da Escritura, o servo de Deus orando, você encontra ali modelos para reger a nossa oração, a maneira como nós nos dirigimos a Deus, ou os motivos pelos quais nós nos dirigimos a Deus. Lá em 2 Samuel 22, a gente tem um registro aí de uma das orações de Davi. A gente pode ler do versículo 1 ao 3. 2 Samuel 22, do 1 ao 3.
até o 3. Até aí. Aí tá bom. Então, se a gente pegar isso, por exemplo, não seria uma oração boa e válida eu pegar o exemplo das coisas que Davi falou para Deus quando Davi estava orando, e eu próprio falar também? Então, assim como Davi falou para Deus, Senhor é meu rochedo, nele confiarei, meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio. Eu também posso me inspirar nesses tipos de palavras que ele falou e falar palavras parecidas quando eu estiver orando. E aí é importante a gente ter uma leitura cotidiana dos salmos, principalmente, no sentido de, para eu aprender a orar melhor, de uma forma mais bíblica, de uma forma mais próxima do propósito de Deus. Eu conhecer os salmos, ler os salmos diariamente, ler uma certa quantidade de salmos por dia, para eu estar me inspirando neles. E aí eu vou, quando eu for orar, eu vou estar falando palavras parecidas. Eu também vou falar para Deus: Senhor, Tu é a minha rocha, Tu é o meu lugar forte, Tu é o meu libertador, em Ti confiarei, Tu és o meu escudo. Né? E eu sei que eu não estou orando errado, porque o Espírito Santo inspirou esses homens aqui dos Salmos a orar dessa forma. Então, se eu orar igual a eles, eu não estou orando errado, desde que não haja uma contradição, certo? E outra questão importante sobre isso, além de a gente usar as orações da Bíblia como nosso modelo, eu usar a oração para ser a minha válvula de escape, né? Para ser o meu momento de extravasar, né? Meus sentimentos, minhas questões, tudo aquilo que às vezes eu guardo no coração, às vezes eu não posso nem falar com ninguém, não é conveniente que eu fale com as pessoas, mas com Deus eu posso falar, posso abrir o coração totalmente para Deus. Né? 9. Então, e a gente pode ver um exemplo falando sobre isso. Salmo 4. Quer falar? Pode continuar. Não, mas fala aí que você fala. Não, mas é porque o próprio Jesus nos incentivou a fazer isso quando ele diz para a gente entrar no nosso quarto, na nossa porta. Ali a gente pode falar coisas que a gente não falaria, Sim. nem mesmo para o nosso cônjuge. Sim. E aí, naquele momento que você está falando com Deus, você pode abrir o seu coração. Você não precisa nem expressar em palavras, somente em pensamento, você se expor, você falar, você abrir seu coração para Deus. Eu tenho certeza que a pessoa, quando acabar de fazer essa oração, já está resolvido o problema dela. Ela já saiu dali aliviada. Certeza. Aqui no Salmo 4 fala algo parecido com isso. Salmo 4, do versículo 3 ao 4. E quem te lê? Sabe que o Senhor escolheu o Senhor lá com eu e meu pecado. Se vocês ficarem lá, não pequem. Ao deitar-se, perfeito isso. Ele agradece. Merece sacrifício como Até o 4, tá bom? Tá bom até o 4. Tá bom até o 4. Então, Salmo 4, 4, ele fala aí: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Será que foi o apóstolo Paulo usou esse versículo? Deve ter sido aí, a citação, né? Lá, quando ele fala irai-vos e não pequeis, ele deve estar citando o Salmo 4, com certeza. E aí, o que acontece? Ele manda você falar com o seu coração na sua cama. Você falar com Deus ali naquele momento ali particular. Melhor do que qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra. Melhor do que qualquer amigo próximo. Né? Como nós já falamos aqui, tem coisas que
para você abrir o coração mesmo, tudo que você está sentindo mesmo é só Deus. Só Deus que é para ouvir, que pode ouvir. Né? Aí você fala que você está assistindo, você acha que alguma coisa aconteceu, que foi injusta, fulano falou para você, você não gostou de alguma coisa que o fulano falou, ou que a situação, você não está conformado com a situação, achou que ia ser de uma forma, foi de outra. Falai com o vosso coração na vossa cama. Ou seja, usa esse momento com Deus para jogar tudo ali para Deus. E aí, nesse momento que nós estamos buscando a presença de Deus em oração, é o momento em que nós também esperamos que Ele venha a nós em oração pelo Espírito Santo e nos trazer o consolo, nos trazer uma direção, nos aquietar, né, nosso coração está perturbado. Eu estou extravasando com Deus. Em algum momento ali da oração vai começar a chegar, como é que eu vou dizer, gotas de esperança vão ser destiladas no nosso coração. O próprio Espírito Santo vai colocar. Gotas de conforto, sentimento de ser amado por Deus, sentimento de ser aceito por Deus, sentimento de ser perdoado por Deus. Tudo isso o Espírito Santo ele faz no nosso coração enquanto nós estamos orando. Né? Eu preciso ter esse momento buscando com Deus para que eu, como diz no final, eu não peque. Né? Se eu deixar os sentimentos ruins, sentimentos negativos, regerem o meu coração, deixar eles fluírem, deixar solto, eu vou acabar pecando contra o próximo, vou pecar contra Deus, vou pecar contra mim mesmo. Às vezes eu tenho na oração essa válvula de escape aí, para eu falar para Deus tudo que eu estou sentindo, todos os sentimentos ruins que estão no meu coração, para que Ele venha e me cale, ou seja, me acalme, me conforte, né, naquele momento ali. E nós devemos usar esse instrumento da oração. Devemos usar como é que eu vou dizer, com constância, com frequência, né? Não tem limite. Lá em Hebreus 10 fala que a gente pode chegar ao trono da graça e ser socorrido. Né? O Jesus já abriu o caminho. Não tem uma grande barreira de chegar. Tem o levita, o sacerdote, aí tem o altar, aí tem o santo dos santos, aí tem... Não, Jesus já abriu o caminho. Nós temos uma comunhão direta com Deus, né? Por causa da obra de Cristo em nosso favor. Então nós podemos e devemos usar com mais frequência, com a máxima frequência possível, tudo isso que... Mas eu não falo só sobre a minha vida de criança, eu peço eu posso ver assim. Sim, como estava aí. Quem manda fazer isso, né? Se estiver deitado na nossa cama. Lá no Lamentações 3, se a gente lê a partir do versículo... Deixa eu ver aqui qual versículo melhor para começar. Pode ser desde o 22 até o 33. Nós vemos justamente esse exercício do Salmo 4, um servo de Deus fazendo. Porque essa oração, né, na verdade ele é composto de salmos, né? O livro de Lamentações são salmos. Esses salmos de Jeremias ele escreveu depois que Jerusalém foi destruída e que Judá foi levado ao cativeiro babilônico. Então ele acabou de viver a catástrofe do seu povo sendo ali destruído pela própria rebeldia dele. E então o livro de Lamentações é essa queixa dele, esse lamento, esse extravasamento dos sentimentos ruins no coração de Jeremias, por ele ter presenciado, né, ter chegado esse momento da nação de Israel ser destruída. E a gente vê ele fazendo exatamente o que o Salmo 4 mandou fazer, extravasa com Deus, fala com Deus todos os sentimentos negativos que você tem. E a gente vê também aquilo que a gente disse que vai acontecer, que nós esperamos que Deus faça, que durante essa oração, Deus venha e coloque a esperança em nós. Durante essa oração, Deus venha nos dando direcionamento, como a gente lidar com aquela situação,
e nos dando a força também para passar pelaquela situação. Então, quem achar aí pode ler Lamentações 3, pode ler o 22 até o 33. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não terminam. Renovam-se em cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farta-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece o bom grado dos filhos dos homens. Então, se a gente reparar, se a gente lesse o livro de Lamentações, ele do começo ao fim, desde o começo do livro, você vai ver que antes desse texto que a gente acabou de ler aqui, de Lamentações 3, 22 a 33, ele está só falando de toda a desgraça que aconteceu lá. Do povo de Israel ser destruído pela Babilônia e ser levado para o cativeiro. Tantas pessoas que morreram, pessoas que sofreram, passaram fome, que tiveram doenças, que foi tudo destruído. Então ele está falando só sobre isso, está descrevendo tudo que ele sentiu, tudo que ele viu, está lamentando a desgraça do seu povo. E aí quando chega no meio do livro de Lamentações, ele começa a mudar o tom, porque justamente durante a oração, o Espírito Santo foi dando a Jeremias os motivos para ele ter esperança. Conforme esse próprio versículo aqui, o trecho aqui, em outras versões, ele fala assim, trarei à memória aquilo que me dá esperança. Né? Então, ao a pessoa estar extravasando, lamentando com Deus, Deus próprio durante a oração responde e vai dando a ele os motivos dele ter esperança. Aí ele começa a falar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, são novas a cada manhã, minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que se atém a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Não é? E lá no 31, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Isso aqui tudo é durante a oração, enquanto ele está lamentando, vem o Espírito Santo e dá para ele a esperança que ele precisava. Né? Dá para ele a direção que ele precisava. E assim também pode ser com a nossa oração com Deus. Né? A gente aguardar durante a oração, receber o direcionamento, o consolo, o conforto de Deus para a situação que nós estejamos passando. Ok? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Tem uma instrução sobre oração aqui, onde a gente pode perguntar para quando ou qual é a frequência que nós precisamos estar orando então. 1 Tessalonicenses 5,17. É esse? Orar sem cessar. Será que o versículo está diferente, o número? Não? Está o 17, está o seu está no 18 aí, né? No 18 está o orar sem cessar. Não, orar sem cessar é 17. Não, sei, mas eu estou perguntando se na Bíblia da Graça está no 18. Ah, no 18.
Deixa eu ver também. 17. Eu sei que é o 17. Não, tá certo. Aqui. 18 vai ser diferente. O 18 tem tudo da graça. Da graça. Não, mas tá certo. Tava certo. A Era. versão dela deve ser diferente. Não, ela não tá diferente não, tá 17, mas orem continuamente, né? Tá? Orar sem cessar. Olha só, você precisa conversar com a sua família, né? Você dá bom dia. Você precisa chegar no trabalho e falar, fiz aqui o documento aqui, dá para o seu chefe para ele assinar e tal. O que é esse orar sem cessar? Ele não é assim, literalmente, você não fazer mais nada na vida a não ser ficar orando, né? Sim ou não? Não, não é ficar orando continuamente. Ficar o tempo todo de joelho dobrado. Não fazer mais nada na vida, não vai trabalhar, não vai... Não vai explicar. Mas pode falar, dá sugestões aí de como é que... É as ocasiões que nós temos na vida que nós precisamos nos direcionar a Deus. Isso não significa que eu tenho que estar 24 horas olhando para o céu e pedindo a Deus. Não. As situações que vai surgindo na minha vida é o momento que eu tenho para orar. Ou seja, em todas as circunstâncias da minha vida, tudo que acontece na minha vida, eu preciso, sem cessar, orar dentro desse sentido. Mamãe, você ia falar uma coisa? Bom. Aí eu acho que também É sim, com certeza. Agora mesmo. Se a gente pensar em Deus, a gente está orando. Agora mesmo eu vim pela Brasil, me dá princípio, dirigindo e falando, porque já sai automático da gente, entendeu? Tipo assim, eu tenho essa mania, de onde eu estiver, eu falo com Deus. Não, assim, às vezes eu não estou nem ajoelhada, mas onde eu estou, eu gosto de... Ainda que alguém vai me chamar de maluco. Nesse caso não tem problema. Aí tá lavando louça. Vou chamar do mesmo jeito. O pior é isso, quando às vezes eu passo pela A gente é sempre maluco. aí o pessoal não sabe, aí eu começo, eu não sei que o Beto. Aí o pessoal passa no carro, olha assim, essa é doida. Mas não é automático da gente. E o crente é chamado de maluco mesmo. Sempre chamado de tudo. De tudo. Uma vez, na 13 de maio, já tinha gasto muitos dias de remédio que eu não precisava pegar. Foram denunciados. Aí eu falei lá pro médico, quando ele me deu assim, eu vou colocar no eu falei, não. Aí mandou o enfermeiro lá, né? E pegar um remédio pra mim. Quando eu saí de lá do consultório, eu falei assim, ai, senhor, muito obrigado a você. E falando assim, Deus, assim, o pessoal da cabeça de tudo. E esse negócio de andar falando, eu uma vez ali perto do grupo lá estava caminhando pela Feliz, aqui falando por Deus, só quando eu fui perto, eu levei mas meu braço até ficou doendo. Mas eu ando também falando por Deus. Lavando louça, posso falar por Deus. É o sentido de manter a comunhão continuamente com Deus. Se esse manter a comunhão vai ser, sim, para a sua organização pessoal, a pessoa se organiza. Não, tem uma hora certa do dia, que é aquela hora lá. Ou se vai ser dessa outra maneira, de a gente o dia inteiro falando frases curtas, lembrando de Deus, pensando em Deus, em vários momentos diferentes do dia. Conforme for surgindo, tanto faz. Cada um tem a sua maneira. Agora, o importante é ter uma comunhão regular com Deus. Você até podia colocar um padrão assim, se uma pessoa ele é um convertido, certo? Ele ama a Deus, ele ama Jesus. Mas aí ele passa 24 horas, 2 dias, 3 dias, sem lembrar de falar com Deus, ele está meio afastado. Eu acho que a conexão acho que o normal é automático, né? Tipo sim, assim, tem que ser uma coisa normal. Coisa que some lá em casa, que eu não sei nem onde eu botei. Já fica assim, Jesus, aonde está esse negócio? Já sai assim. Isso é automático pra gente, com ele, porque aquele negócio, a gente é dependente do Senhor. Né? A gente que tem um verdadeiro encontro com Deus, que tem Jesus o tempo todo na nossa vida, já sai automático. Daqui a pouco passa um pouquinho, aparece o negócio. Obrigado, Pai. Entendeu? Já é uma conexão automática. Sim. Aí, se não existe essa comunhão frequente com Deus, é só preocupante, né?
do estado da conversão dele. Tem os judeus, eles já tinham esse costume. Por exemplo, Daniel tinha o costume de orar 3 vezes. 3 vezes. Você observa que Pedro e João, eles tinham a hora determinada para ir tempo orar, a hora certa. Então, eles tinham assim uma espécie de um compromisso com a oração, mas baseado no tempo também. Eles estipulavam o tempo dele. Essa hora aqui é a hora que eu preciso me dedicar na oração. Eles faziam isso. Tem um texto aqui, um texto do Neemias 2, onde a gente vê isso ilustrado. Uma pessoa que já tem a comunhão com Deus, e a comunhão, então, o orar sem cessar dele, era tão frequente que até na frente dos outros, como vocês deram exemplos aí, ele também orou. Então, Neemias 2, de 1 a 6. Neemias 2, de 1 a 6. No mês de Nisan, do ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o rio diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe deu. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros, meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprova ao rei enviar-me, marquei servo de Lázaro. Então olha só o que aconteceu. Ele está ali fazendo um serviço dele de copeiro. Rapaz. O rei olhou para o rosto dele, viu que estava com o rosto triste. Aí o rei perguntou: por que o seu rosto está triste? Aí ele falou: eu estou triste porque eu recebi a notícia de que a cidade do meu povo está lá destruída, está queimada a fogo. Tá? E aí o rei fala: o que você me pede? E aí ele fez o quê? Respondeu ao rei imediatamente? Não. O que ele fez? Orou primeiro para responder ao rei. E aí eu estou no meio da conversa com a pessoa, mesmo assim, antes de eu falar, ele já fez uma oração rápida ali em pensamento com Deus, ou então pequenas frases com Deus: me ajuda agora, me dá sabedoria, porque eu vou responder para o rei. Porque uma oportunidade surgiu ali do rei ajudar Neemias a reconstruir a cidade, né? Então, você vê assim, a oração é tão frequente na vida, na prática de Neemias, que mesmo ele conversando com outra pessoa, ele parou para falar com Deus ali. E também a gente vê ele colocando a oração, ele buscar a ajuda de Deus, pedir para Deus sabedoria de como ele responderia ao rei. Essa busca dele mostra que para ele a oração não é o último recurso. A oração é o primeiro recurso. E o que a Bíblia nos estimula a entender a oração é dessa forma. Porque olha só, existem imprevistos na vida, existem coisas que nós achamos que ia ser de uma forma, foi de outra. E aí eu tento do meu jeito, eu peço ajuda a fulano, peço ajuda a cicrano,
E aí quando tudo dá errado, aí que eu lembro de orar a Deus Aí a pessoa e fala pedir. assim, agora somos restaurar. Só no resto. Mas devia ser a primeira coisa. Em vez de ser a última coisa, tudo deu errado. Agora que eu vou orar. Não, primeiro eu vou orar a Deus. Primeiro para dar certo antes. Né? Ou mesmo que der errado, para Deus ele me orientar como eu devo agir naquela situação adversa. Então o Neemias, o hábito dele de oração com Deus é tão forte que até ele falando com Deus, ele parou para orar, ele falando com o rei, parou para orar antes de responder ao rei, certo? E aí isso nos fala sobre o lugar da oração, né? O título da lição é: qual o lugar da oração? O lugar é todo lugar, é onde nós estivermos. Não existe limitação para isso. Não existe um local em que Deus vai nos ouvir mais do que o outro, um local mais santo do que o outro. Isso não existe, né? O próprio conceito de local sagrado, isso é uma coisa do Velho Testamento. Não tem mais no Novo Testamento. Não existe nenhum local assim, terreno marcado que é sagrado. Isso aí faz parte de uma revelação progressiva de Deus para os seus servos, como eles deviam buscá-lo, que eles deviam criar um costume, criar uma reunião e tal. Mas depois que o Espírito Santo habita no nosso coração perpetuamente, depois que o acesso a Deus foi aberto por Cristo no céu e está totalmente livre para nós, né? Ele, além do véu, Jesus já é o nosso sumo sacerdote nos representando, fazendo a mediação contínua entre nós e Deus. Não existe isso de local santo, local separado e tal, no Novo Testamento. O que é santo é a ocasião e nós que fazemos. Quando eu decido buscar a Deus onde eu estiver, eu fiz aquilo ali uma ocasião santa. Eu santifiquei aquele momento da minha vida para eu buscar a Deus. Seja individualmente ou seja em coletivo. Tanto é qualquer lugar. Deixa eu dar um exemplo curioso aqui. Jonas 1, do versículo 15 até o capítulo 2, versículo 1. Jonas 1, 15 até o 2, 1. Quem vai ler, hein? Jonas 1. 1, do 15 até o 2, 1. Vamos ler? Ninguém quer ler? Ah, tá. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois esses homens ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifício ao Senhor. E fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Então, tem o lugar certo para orar, lugar errado para orar? Não, até dentro do peixe. Até dentro do peixe, né? Até dentro do peixe, quando Jonas orou. É dentro do peixe, a gente ora. A gente pode até pegar isso aí como uma metáfora, né? Para nós, né? Pode ser a situação mais angustiosa possível, né? Ali ele está na face da morte, Jonas. Na face da morte ele orou, no ventre do peixe ali. Irmãos, existe dúvida de evangélicos reservam um espaço onde eles falam que esse lugar é um lugar de consagração. Por exemplo, um monte. Ali já tem, acho que é o Monte de Jacó.
Inclusive, se você for lá no Google, botar lá, o Google já te direciona para lá. Passa ali no metrô, você olha, até qualquer dia que tu passar ali, o povo está lá, orando. Eu tenho um pensamento já formado sobre isso, mas é importante dizer que não existe um lugar específico. Olha, eu só posso naquele lugar ali, naquele local ali, que é o local onde eu preciso falar com Deus, me direcionar a Deus. Isso não existe. Porque o local onde eu tenho que direcionar com Deus é em qualquer local, é em qualquer lugar. Basta eu ter acesso a Deus de qualquer forma, o ambiente abre. Eu tenho acesso a Deus, conforme diz lá em Hebreus. Hebreus fala sobre isso, acho que é o capítulo 4 de Hebreus, fala muito bem sobre isso. Então, as pessoas às vezes colocam esses lugares assim como se fosse um lugar reservado e é um lugar determinado. Inclusive, já aconteceu até muitas coisas desagradáveis nesses lugares. Eu conheço alguns casos sobre isso, não convém aqui dizer. Mas é isso, as pessoas têm esse lugar como um lugar consagrado. A oração que você faz nesse local, se você fizesse em qualquer outro lugar do mundo, é a mesma coisa. A mesma oração, a mesma coisa. Qualquer lugar do planeta Terra, que você fizer as mesmas palavras que você falar naquele local, falar em qualquer outro lugar, vai ser a mesma coisa. Se ela é feita com fé, feita em nome de Jesus, Jesus como nosso mediador, como nosso caminho para Deus, o atendimento dessa oração vai ser a mesma coisa, né? Como a gente já falou, reforçando, locais sagrados é coisa do Velho Testamento. Inclusive, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana é sobre isso, né? Porque ela quis discutir com Jesus, porque ela viu que ele era judeu. Então, entre o samaritano e o judeu tinha uma questão teológica. Qual é o local que tem que ser a casa de Deus? É nesse monte aqui que Jacó consagrou ou é lá em Jerusalém que Davi consagrou? Então, o samaritano queria que tinha que ser o local que Jacó consagrou, aquele que a gente lê lá quando Jacó faz um voto. Esse local vai ser casa de Deus. A gente lê lá em Gênesis, Jacó fazendo esse voto. Aí o samaritano, ele achava que não, é o que o Jacó escolheu, não o que Davi escolheu. O judeu fala, não, o local a casa de Deus é onde Davi escolheu. Então ela estava na discussão teológica lá com Jesus, e Jesus falou, vem a hora, agora em que nem em Jerusalém, nem nesse monte adorareis ao Pai, porque o Pai procura aos que adoram em espírito e em verdade. Então, o Jesus puxou não para onde a pessoa está, em qual lugar, qual a coordenada que ela está do Google, né? Mas para como ela faz, em espírito e em verdade. O importante é a maneira como eu me dirijo a Deus, para fazer a diferença nessa comunhão com Deus, nessa adoração. Certo? A gente não pode escolher um lugar específico dentro da nossa casa? Poder pode, mas não haverá nada de especial por estar ali. Certo? O fato de existir um local que pessoas se reúnem para buscar a Deus, isso é uma coisa boa, positivo. Que bom que existe um local que pessoas se reúnem. Que bom que existe o costume de buscar a Deus, amém. Mas eu tenho que saber que a mesma oração que eu faço ali, se eu fizer na minha casa, se eu fizer na rua, se eu fizer no metrô, se eu fizer no ventre da baleia, que nem o Jonas, a mesma oração, Deus vai ouvir da mesma forma e a resposta vai ser a mesma. Não é porque eu passei de um lugar para o outro, né, que eu andei, que aí, né? Aí vamos supor, o negócio começa aqui, né? Aqui é a porta lá do monte, né? A porta está aqui. Aí eu estou aqui fora do monte. Aí eu faço a oração aqui, tem um tipo de bênção menor. Aí eu dou um passo, eu entrei lá no território do monte, aí a bênção é maior. Né? Não faz diferença. A questão é essa. Sim, a virtude está em ela já ter criado esse costume, e o costume da oração é uma virtude. Isso é uma virtude. Mas não que a oração que ela faz fora daquele quarto é menos do que a oração que ela faz dentro. Mas existir a separação do local é boa. Existir um costume é bom. Tem a hora certa é bom, melhor do que não ter hora nenhuma.
ter um local em que as pessoas se reúnem com esse propósito é bom, melhor do que não existe local nenhum. Então, por exemplo, essa estrutura aqui que a igreja constrói, o propósito dela é esse, que as pessoas se reúnam aqui. E se a gente ficasse só nas casas, poderia se reunir? Poderia, mas reuniria menos pessoas. O propósito das igrejas construírem esses prédios, esses auditórios, é para reunir mais pessoas ao mesmo tempo. É a única questão. Não é porque você está do lado de fora da calçada. Quando você entra aqui, alguma coisa diferente acontece. Não por você ter entrado aqui. Pode acontecer uma coisa diferente porque você está na reunião do povo de Deus, onde Jesus prometeu que estaria presente. Aí Mateus 18, Jesus fala, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Mas se 2 ou 3 se reunirem no banco do ônibus, o ônibus em movimento, Jesus vai estar lá no meio deles. Se 2 ou 3 se reunirem na rua, se reunirem na praia, se reunirem em casa, qualquer lugar que eles se reunirem ali, fez ali o círculo ali, em nome de Jesus. Jesus promete estar no meio do povo dele. Okay? Eu entendo que a questão desse filme, Quarto de Guerra também, é para a gente dar uma orientação, gente, que a gente separe um lugar, um momento, para você estar assim, sem preocupação com televisão, com barulho de criança. Eu acredito que seja mais nesse sentido, assim, das coisas que podem de você se concentrar, com certeza. Nesse sentido então, também. Nesse sentido é bom, sim. Até porque Jesus fala para fechar a porta do quarto, né? No Mateus 6. Sobre isso aí. Você vê como Jesus, só um minuto, você vê como Jesus ele era convidado. Tanto que quando ele fazia um milagre, ele falava assim, olha, não conte nada a ninguém. Ele advertia a pessoa mesmo a não fazer nenhum comentário sobre aquela cura realizada. Enfim, Jesus ele era muito procurado, mas muito procurado. Essa é uma das razões de ele procurar um monte para orar. Porque era um lugar onde ele só para isolamento, para orar a Deus, para buscar a Deus, porque ele não tinha essa oportunidade no dia a dia, na hora, porque era muito procurado, era multidões e multidões atrás dele e por aí vai. Nesse sentido dele se isolar para poder se concentrar. Assim. Eu penso que a oração é uma coisa muito particular, né? E assim, tanto orar, se você sentir vontade de estar orando no ônibus, na rua, ou até você sentir vontade de ir lá no monte, de repente a pessoa quer ter esse momento dela, né? Ela quer ir lá no monte, não porque algumas, estou falando de mim, porque eu já fui lá no monte orar. Não porque ela está achando que aquele monte ali vai trazer mais bênção, não. O negócio não é o lugar que você está, é o teu coração, a oração que você faz para Jesus. E aí no monte a pessoa, de repente dentro do quarto ou lá no monte, ela está mais conectada, é ela e Deus. Mas no lugar de orar é importante. Agora ali... Eu acho também aqui, só confirmando o que ela falou, é tipo comida. Acho que cada um sabe, assim, o tamanho da sua fome. Eu acho que, tipo assim, você levar um dia igual o de hoje, tá um dia tranquilo, você tá aqui sentado na igreja, tá. Agora uma mãe com um filho passando um problema, morreu um parente, um filho, eu acho que é diferente, a busca da pessoa é diferente. Mas aí não precisa de nenhum local especial para não tem lugar especial, mas que a pessoa separa um. O especial é a oração, sim. É a oração. É você estar orando em todos os momentos, em todos os lugares. Agora tem uma coisa que eu posso crer que aconteça no monte e nos templos, que é especial, que não é por causa do local onde está. A gente lê sobre isso, Salmo 34, de 1 a 3. Quando eu estou falando outras coisas, fica mais sofisticado. Salmo 34, de 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á do Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão.
engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Esses versículos aí falam de uma coisa que realmente acontece, deve acontecer, suponho que aconteça, lá no monte. E que acontece nos templos. É o quê? O que tem de especial aqui, no versículo 3? Versículo 3 aí, Salmo 34, 3. O que tem de especial aí, de diferente? Engrandecer o Senhor. Agradeça por sua presença. Mais. Não. Exaltaremos Juntos. Ah, faz diferença. Porque eu tô orando sozinho é uma coisa, né? Às vezes eu canso, né? Eu desanimo, durmo, penso em outra coisa. Agora tem outras pessoas buscando a Deus junto comigo, eles me dão força, né? Como o exemplo lá, a famosa figura lá de Êxodo 17, que Moisés foi orar pelo povo que estava na guerra, só que as mãos deles cansaram, né? E aí ficou o Arão de um lado e o Ur de outro segurando as mãos dele para ele continuar orando. Então, a nossa perseverança em oração, ela pode ser ajudada se outras pessoas oram junto com a gente. Então, nesse sentido, sim, eu vou para lá, porque eu vejo outras pessoas também buscando a Deus naquele local, e aí isso me estimula, com certeza, isso é positivo, sim. E também, isso eu posso dizer, o que há de especial? O que há de especial é os meus irmãos comigo me ajudando a orar, a perseverar na oração. Até eu posso compartilhar com eles, eu estou vendo que, né, pessoa séria com Deus, compartilha o motivo de oração com ele. Eu sei que ele vai estar orando na casa dele depois, quando ele for para a vida dele. Então, o salmista, ele achou isso necessário. Ele falou, engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Então, existe uma força aqui, existe um apoio mútuo, né, da igreja, do povo de Deus, quando se reúnem para a oração. Porque eles estão orando juntos e um estimula o outro a continuar orando e a perseverar. E aí eu ouço alguém falando uma coisa na oração que me edifica, ou então uma coisa que eu falei com Deus, eu vejo que Deus respondeu por meio do fulano e eu não estava nem esperando por isso, eu vi que Deus me deu uma nova direção, um novo pensamento. Enquanto eu ouço outra pessoa orar, Deus vai atuando ali. É o momento da presença de Deus e essa comunhão é edificante para nós. Para nós não desanimarmos por estar só orando sozinho. A resposta está aqui. É aqui em Neemias 1:4. Então, tendo eu ouvido essas palavras, sentei e chorei. Lamentei por alguns dias, discuti perante o Deus dos céus. O que você quer falar sobre esse versículo? Está referido a gente está falando. Do costume de Neemias estar sempre orando. Que ele já tinha o costume de estar orando, ele estava orando sobre aquela situação. E aí quando chegou a oportunidade do rei, perguntou o que ele queria que ele fizesse, aí ele continuou orando. Mesmo, o rei da Pérsia, o rei do Império Persa, teve que esperar para Neemias falar com Deus primeiro. Porque Deus é mais importante, né? O importante que ele teve do rei, pediu para ele, o que você quer que eu faça? Calma aí que eu vou falar com o rei que mais importante que você, aquele que está acima de você. Primeiro eu te respondo o que eu tenho que eu preciso que você faça por mim. Né? Nesse sentido, sim, que esse versículo que você achou é onde mostra que Neemias já estava buscando a Deus buscando uma resposta. A gente até pode entender, então, essa oração de Neemias pode ter sido um agradecimento, né? Ele pediu para Deus uma direção. E aí surgiu lá, durante o trabalho dele, a oportunidade que o rei ia perguntar o que gostaria que ele fizesse. Aí ele pode ter, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Pode ter sido isso. Ok? Lá em 1 Coríntios 14, 16... Mas antes de ir para vamos ler Atos. Atos 4, 24. Ainda nesse sentido dos benefícios de estar na oração coletiva que a gente leu no Salmo 34, que ele quer estar buscando a Deus junto com outras pessoas. No Atos 4, 24, a gente lê uma maneira que eles buscaram a Deus nesse versículo. Atos 4, 24. Ouvindo isso, levantaram e viram a voz a Deus, dizendo, ó Senhor, tu fizeste
fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui o importante que eu estou falando é da unanimidade, né? Se eu estou numa reunião do povo de Deus e que vai acontecer a oração, é importante que cada pessoa que está naquela reunião esteja com o mesmo propósito da oração. Então, diz que eles unânimes se levantaram a voz a Deus. Todas aquelas pessoas reunidas. E nessa época aqui já tinha muita gente, né? Porque já depois do Pentecostes, já teve a conversão lá depois do paralítico. Então tem aí umas 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E é impressionante, a gente fala isso, são 10 mil pessoas reunidas, mas fala, unânime levantaram a voz a Deus. Cada um daqueles 10 mil pessoas estava com o pensamento concentrado em Deus na hora da oração. Certo? Não é porque não sou eu que estou orando, não sou eu que estou representando o povo na oração, que eu posso, né, ficar desviando o pensamento para outras coisas. Né? Para esse momento da oração coletiva, ele ter o maior impacto na vida de todos aqueles que estão orando, é necessário, salutar, é positivo que estejam unânimes nisso aí. Conforme esse exemplo aqui de Atos 4:24. Todos eles estão ali, estão orando, estão pensando na oração, estão pensando em Deus, estão acompanhando o que o outro irmão está falando e estão concordando com ele. Né? Não se deixando os pensamentos se desviarem para outras coisas. Até a gente confirma esse princípio de que nós precisamos estar concentrados na voz da pessoa que está representando o povo de Deus orando, lá em 1 Coríntios 14:16. Pode ler. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto o amém depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que dizes? E aqui ele confirma esse costume aqui de falar amém ao final da oração coletiva. Não só falar a palavra amém, mas você vai falar a palavra amém, que quer dizer assim seja, ou é verdade, essa palavra. Você vai falar essa palavra porque você entendeu o que outro irmão orou e você guardou o silêncio para que o outro irmão orasse. Nessa ordem de culto aqui de 1 Coríntios 14, uma coisa é bem clara aqui. Paulo fala que tem que falar um de cada vez. Se um for falar, o outro tem que se calar. Então fala um de cada vez na igreja. E na hora da oração, aqueles que estão ouvindo, eles estão prestando atenção no que a pessoa orou para poder falar amém, para poder concordar com ele. Uma vez eu fui numa igreja, eu dou exemplo assim, mas não é porque eu quero criticar e tal, só estou falando que eu estou um pouquinho fora do que está falando aqui. 1 Coríntios 14 diz que tem que ser uma só voz na igreja, certo? Um fala, os outros ouvem. E aí os outros que ouvem concordam, falam amém e concordam. Uma vez eu fui numa igreja que na hora da oração, ele fala assim, fulano vai orar, tudo bem, ótimo, né? Vamos ouvir ele orando. Mas uma pessoa levantou em voz alta a oração, a pessoa que foi pedida, e todos os outros membros da igreja também orando em voz alta outras orações, cada um fazendo a sua oração particular. Aí não dava para entender nada que as pessoas falavam, que o representante, a pessoa que foi designada para representar a igreja na oração, falou. Todo mundo lá falando blá, 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 em voz alta. Estava enrolando tudo. Tá fora de 1 Coríntios 14. A gente tem que ser para falar um de cada vez. E os outros concordam, os outros ouvem e concordam. Na igreja tem uma só voz, porque nós estamos num só propósito. Se tiver várias vozes, várias conversas paralelas, nós estamos saindo do propósito.
né? Mesmo que você fala baixo, cochichando com a pessoa do lado e tal, está tendo propósito, né? Você não está em comunhão com seus irmãos. Naquele momento ali que você está falando alguma coisa que não tem a ver com o culto, não tem a ver com a pregação, com a ministração, com o louvor, com a oração, você saiu do propósito, saiu da comunhão com Deus. Não que isso um super pecado, não, mas a gente, assim, às vezes se lamenta que o nosso crescimento espiritual poderia ser muito mais acelerado como povo de Deus, no coletivo, se todos andassem com o mesmo propósito. Se todos se concentrassem, né, no mesmo propósito, para que quando o Espírito Santo falasse, todo mundo ouvisse e concordasse. Isso aconteceu há muitos anos na minha casa. Minha mãe era muito tem 60 anos, ela faleceu. Eu hoje conhecimento da minha mãe, essa amiga dela, que veio trouxe de São Paulo. Aí, vamos orar lá em casa. Mas ela orava tão alto, mas tão alto, deu vontade de rir, você não pode rir. Na hora da oração, eu fiquei meio assim, falei, gente, que é isso? Parece que estava gritando. Meu Deus, que mau costume é esse que tem que, primeiro, aqui no Rio é assim, gente, olha, não sei se cada estado ora de uma maneira, não sei se existe isso. Né? Não precisa. Que não é por muito falar. Não, gritar muito alto não. Deus está ouvindo. Vamos voltar para o exercício. Fala aí. O modelo da igreja primitiva é exatamente esse. Era que todos tivessem o mesmo propósito. Eles eram unânimes. Esse era o objetivo da igreja primitiva. Agora, se não estiver seguindo o exemplo da igreja primitiva, está errado, é o que fala. E aí o quebra, né? Não só você não está recebendo, né? Que você está distraindo com outras coisas, fora do propósito daquele momento do culto. Nesse momento que você está falando de outra coisa, você não está recebendo o que está sendo ministrado. E você atrapalha as pessoas do seu lado que gostariam de estar, né, entendendo e recebendo a ministração. Né?